A paz do Senhor, gente, boa noite. Bom, eu nunca fiz live antes, mas resolvi experimentar hoje. Meu marido ia me ajudar, mas ele tá muito cansado, quem conhece o Vinícius sabe. Bom, o propósito dessa live hoje aqui, desse vídeo, é o seguinte, hoje à tarde eu tava orando e Deus ele falou muito forte ao meu coração. Eu senti um... Oi, Rafa! A Rafa lá do Paraná. Oi, Rafa, que saudade de você! Escuta aí a live e compartilha. Eu tava orando e o Senhor ele falou fortemente também no meu coração. Eu também tô com saudade, Rafa. Olha, até a Amanda, gente, isso é um feito. A Amanda na live é um feito. A Jéssica, ela é lá da bênção. Gente, compartilha aí que eu quero deixar um recadinho aí de Deus pra vida de vocês, tá? E pra vida de quem ouvir, né? Porque assim, na verdade, eu estava orando e o Senhor, ele falou muito forte no meu coração. E eu preciso passar isso, sabe? Compartilhar. Porque nós temos vivido dias assim, de muita experiência, propósito. As pessoas elas têm orado mais, as pessoas elas têm dedicado mais a querer entender o que o Senhor ele está fazendo, por que Deus ele permitiu, né, essa situação do vírus, do coronavírus. Tem gente que culpa Deus, tem gente que culpa os chineses, mas não cabe a nós julgar, né? Nem questionar a Deus. Eu penso da seguinte forma, e Deus ele falou muito forte ao meu coração, né? Você já pensou, vocês que estão aí assistindo essa live, já pensou como seria diferente o nosso país, o nosso mundo, se nós orássemos, fizéssemos votos e propósitos, como nós temos feito esses últimos dias? Eu acho que o que tem sido o nosso maior erro, talvez, o nosso maior defeito tem sido o seguinte: o Brasil, por exemplo, ele é um país que ultimamente ele tem acontecido muitas calamidades, né? Nós sofremos ano passado com a situação de Brumadinho, né? Foi muito difícil. Anos antes a gente sofreu em relação a Mariana. Enfim, muitas coisas ruins passaram a acontecer. Olha, a Débora tá assistindo. Oi, Dé. Então, e muitas coisas começaram a acontecer, né? E eu percebo, e eu acho que isso todo mundo percebe, que quando as coisas ruins começam a acontecer, o povo de Deus principalmente se volta para Deus. O povo ora, o povo jejua, o povo faz propósito, né? Passou um mês, acabou. Ninguém lembra mais o que aconteceu, né? Eu tive uma experiência assim muito forte com Brumadinho, porque eu acho que eu tava lá no Paraná na época e eu não parava de falar de Brumadinho depois de uns 6 meses do acontecido, porque me tocou muito aquela situação. E eu me senti na necessidade de orar pelas famílias que ainda não tinham encontrado os corpos, olha só, né? E muita gente já tinha esquecido, mas eu me senti incomodada mesmo assim por Deus, porque eu fico pensando se fosse alguém da minha família, né? Então acho que tem faltado isso, a gente se colocar mais no lugar do próximo, né? E esse vírus aí veio para nos mostrar o quê, né? Esse vírus veio para nos mostrar que se talvez nós fizéssemos isso mais, se nós pensássemos mais no mundo, no nosso país, no nosso bairro, nas pessoas, no próximo, como nós temos pensado esses últimos dias, talvez essas coisas ruins não precisassem acontecer. Talvez muita coisa seria diferente. Talvez acontecesse, né, como está acontecendo. Mas talvez as pessoas não teriam que pôr tanta energia em coisas simples, como por exemplo ajudar o próximo. Então eu acho que Deus ele permite algumas coisas para nos provar. No Salmo 66 vai falar isso.
No versículo 10 diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Olha só que interessante. Deus permitiu. Deus provou como se prova prata. Deus levou pelo fogo e pela água. E no final, trouxe para um lugar espaçoso. Por quê? Porque isso gera na gente um sentimento de busca. Isso gera em nós um sentimento de busca. Quando nós passamos pela dificuldade, nós temos a tendência a buscar mais a Deus. Mas, através disso que Deus falou no meu coração, é que Deus ele realmente prova as pessoas. Talvez depois que esse vírus, porque isso é só uma fase, vai haver uma vacina, vai haver uma cura, vai haver um controle. E quando tudo isso acabar, e aí? Vai voltar? As pessoas vão voltar a trabalhar, a estudar, a se dedicar 100% em presentes que Deus deu a elas. E acabou, a gente vai virar robô de novo. Porque foi preciso uma situação dessa pra gente ver que tem gente do nosso lado, que tem senhores do nosso lado, que tem pessoas que são sensíveis do nosso lado, que tem pessoas que precisam da gente do nosso lado, que nem tudo é igreja, que nem tudo é templo, que nós temos uma vida e uma missão fora do templo. E Deus nos isola na nossa casa, nos tira do nosso emprego, dos nossos cursos, da nossa faculdade, simplesmente para nos dizer isso. Você pode ser igreja, e talvez eu preciso fazer isso com as pessoas, com o mundo, para que eles comecem a olhar mais para mim, para eles voltar os rostos dele para mim, o coração deles para mim, e começar a amar mais as pessoas, a pensar mais nas pessoas. Então, essa reflexão aí que eu quero deixar, que talvez quando o nosso coração estiver 100% voltado para Deus, a gente vai fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo hoje sem precisar de um motivo. A gente vai orar pelo nosso país sem precisar de um motivo para orar. A gente vai orar pelas pessoas sem precisar de um motivo. A gente vai buscar a Deus sem precisar de um motivo. Não precisa de um motivo. É isso que Deus, eu penso que é isso que Deus está nos ensinando, que não precisa de um motivo, que nós temos que fazer, nós temos que buscá-lo por amor, nós temos que fazer as coisas para Ele por amor, porque Ele porque Ele nos salvou, nos resgatou, porque existe um id na nossa vida, porque existe uma vocação, e é isso. A palavra de Deus diz em Romanos 8, e eu tenho usado muito esse versículo, que a criação, ela espera em ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, ela está sofrendo, desde que o mundo ele foi submetido ao pecado, a criação, ela está sofrendo. E aí, ela está esperando que os filhos se manifestem. Quem é os filhos? Eu sou filha, você que está aí, você é filho. Quem vai ouvir? Todo mundo do mundo é filho. Todo mundo é filho. E a manifestação é o quê? É eu me manifestar como filho. O que é eu me manifestar como filho? Eu vou dar um exemplo. Eu escutei esses dias... eu nem lembro quem foi que falou. E ele falou assim, a gente reclama tanto do Brasil, foi bem assim, a gente reclama tanto do Brasil, só que tudo começa na gente. A gente reclama do governo, mas se a gente tem uma loja, a gente superfatura em cima dessa loja. A gente reclama dos profissionais, mas nós mesmos não nos formamos por vocação, nos formamos por dinheiro. Então, é mais ou menos isso. Quando os filhos começarem a fazer o que Deus chamou para fazer, a criação talvez pare de gemer tanto. Gente, talvez o mundo pare de gemer tanto quando nós que somos filhos começarmos a nos manifestar dentro da vocação, dentro daquilo que Deus nos chamou para ser. É tão simples. A palavra de Deus ela é tão simples, ela é tão singela. Se você se manifesta como um filho, cara... tudo se torna mais simples. Olha Jesus ele veio na terra e ele se manifestou como filho. Ele veio como filho, ele nasceu de Maria, ele veio como filho, ele foi filho, ele estava ali com os pais dele, ele como mestre, ele honrava os seus discípulos, e
como filho, ele honrava os seus pais e, enfim, Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, ele como filho, ele veio e onde ele pisou, ele tornou a terra um pouco melhor. É mais ou menos isso. A gente não se manifesta mais como filho e talvez esse seja o nosso problema, não se manifestar mais como filho. E Deus quer que a gente se manifeste como filho. Então, quando a gente começar a se manifestar como filho, quando a gente passar nos lugares e deixar um pouquinho de Deus onde a gente vai e se manifestar como filho de Deus, talvez a terra pare de gemer tanto, as pessoas parem de sofrer um pouco, quando a gente parar de tratar pessoas como coisas, né? E coisas como pessoa. Se onde nós passarmos nós deixarmos um pouquinho do Cristo que a gente tanto fala, muita coisa vai melhorar na nossa vida e na vida das pessoas e no mundo. Essa é a verdade, né? Se a gente andar na rua e... É um exemplo... Isso não é só para quem é crente, não. É um exemplo muito simples. Você anda na rua, aí você joga lá o seu papel de bala, de seu, sei lá o que você come aí na rua. Vamos supor que você jogue na rua. Você tá cuidando da criação? Você não tá cuidando da criação. Você tá acabando com o que Deus fez. Você tá acabando com algo que é bom, entendeu? Então é isso que a palavra de Deus ela tá nos ensinando, que a criação, a natureza, tudo está gemendo, pedindo socorro pelas manifestações dos filhos. Quando a gente se manifestar como filho, talvez muita coisa ruim deixe de acontecer. Então é isso. É minha primeira live, nunca fiz live, só faço vídeo. Mas fiquei muito feliz aí de ver a Rafa, né? Bastante gente entrou, fiquei feliz. E quem sabe amanhã a gente não faça outra live, né? E eu sei que vai ser bênção, assim, é apenas uma reflexão, né? Talvez esse momento onde o nosso coração tem sido provado, né? A gente pense mais nisso. E quando tudo isso acabar, quando isso tudo acabar, isso tudo de ruim que tá acontecendo acabar, talvez a gente aprenda a viver melhor a nossa vida, viver melhor os nossos dias, a se manifestar como filhos de Deus, a fazer o que Deus quer que a gente faça, né? A orar mais pelo mundo, pelo país, porque orar agora é desespero, né? É orar quando tá tudo bem também, né? Para que permaneça bem. A palavra de Deus diz: ore por Jerusalém, pela paz em Jerusalém, né? Então vamos orar para que esse mundo permaneça em paz, para que as coisas, quando isso tudo acabar, continuemos em oração. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que essa reflexão ela possa edificar a sua vida. E é isso, gente. Obrigada aí por terem ouvido. E Rafa, tô com saudade, viu? Muito obrigada a todos. Beijo, tchau.